Quando Luna, a filha de Mercúrio e Cristales, nasceu, Magneto os visitou e revelou que era o pai de Wanda e Pietro. Os irmãos não receberam bem a notícia e se recusaram a se aliarem ao mestre do magnetismo. Curiosamente, Magneto também já liderou os X-Men em algumas ocasiões. A primeira foi durante o período em que o professor Xavier estava fora da Terra quando foi levado ao Império Shi'ar para receber tratamento médico. Nessa época, acreditava-se que Magneto pretendia se redimir e o próprio Xavier deu-lhe a função de líder. Esse momento marca a saída dos membros originais dos X-Men, que não aceitavam ser guiados por seu ex-inimigo, para formarem a X-Factor. A outra situação marcante em que Magneto liderou os X-Men foi na realidade alternativa apresentada na saga Era do Apocalipse, na qual, inspirado pela morte de Xavier, numa tentativa de preservá-lo de alguma forma, Magneto adotou para si os ideais de convivência pacífica entre humanos e mutantes. No período da X-Factor, Magneto participou do Clube do Inferno como Rei Branco, com o objetivo de unir os mutantes deste grupo aos X-Men. Contudo, acabou falhando e resolveu se isolar na Estação Espacial de Avalon, onde foi procurado pelos acólitos que pediram a Magneto que os conduzisse na busca da união entre humanos e mutantes. Magnus não pretendia mais a conquista do mundo. Ele almejava um refúgio para os de sua espécie. Ele até tentou transformar a base orbital conhecida como Asteroide M em um paraíso, mas os governos do mundo e os X-Men se opuseram a ele. O principal grupo de heróis mutantes, como não sabiam se Magneto estava ou não voltando aos seus caminhos de vilão, o confrontaram. Sentindo-se traído por seus antigos aliados, depois de uma breve batalha em que sofreu ferimentos quase fatais de Wolverine, renovou sua guerra contra a raça humana, reunindo em Avalon sua equipe de subordinados mutantes, que praticamente o adoravam. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, em resposta ao ressurgimento das intenções obscuras de Magneto, votou para ativar o Protocolo Magneto, uma rede de satélites em órbita ligeiramente inferior a Avalon, que distorcia o campo magnético da Terra o suficiente para impedir o vilão de usar seus poderes dentro dela e de voltar à superfície do planeta. A tentativa de limitá-lo foi respondida com um pulso de onda eletromagnética, que não só destruiu os satélites, mas desativou cada dispositivo elétrico na Terra por poucos minutos. Em seguida, Xavier e alguns mutantes dos X-Men viajaram para Avalon a fim de confrontá-lo. Durante a batalha, Magneto usou seus poderes para extrair as moléculas de adamantium do esqueleto de Wolverine, causando-lhe uma tremenda agonia. Enfurecido, Xavier usou seus poderes psíquicos para desligar a mente de Magneto. Durante seu período semi-vegetativo, Magnus foi cuidado pelos acólitos em sua base orbital, mas quando esta foi destruída, o personagem retornou à Terra. Posteriormente, um homem amnésico apareceu, chamado Joseph, ostentando poderes relacionados ao magnetismo e com a aparência de Magneto, se ele ainda tivesse aproximadamente 20 anos. Joseph logo se juntou aos X-Men, que acreditavam que ele fosse o antigo vilão, de alguma forma rejuvenescido e reformado. O próprio chegou a acreditar que era o mestre do magnetismo, até que o verdadeiro Magneto reapareceu e começou a sua campanha de terror contra a raça humana novamente. Joseph era apenas um clone criado por Astra, uma ex-integrante da Irmandade de Mutantes que queria se vingar de Magneto. Nessa época, Sabra, uma mutante, agente de Mossad e membro dos mutantes subterrâneos de Xavier, descobriu que Eric Lencher, o cigano, era uma fraude, e ela revelou essa informação para Gabrielle Heller, a antiga paciente salva por Magneto, e Charles. Sabra declararia uma guerra pessoal contra Magnus, a quem ela agora considerava um traidor da raça humana, da raça mutante e do povo judeu. Depois de assumir o controle do Polo Norte Magnético do planeta e chantagear o mundo para a criação de uma nação mutante, as Nações Unidas cederam a Magneto a ilha de Genosha, que não era reconhecida pelo governo como uma pátria para os mutantes. No mesmo período, Magnus, inexplicavelmente, teve seus poderes reduzidos. O vilão foi recebido com resistência armada em Genosha, e para ultrapassar esse obstáculo e ser capaz de controlar todas as partes da região, depois de enfrentar os Vingadores e de destruir a cidade de Carrion Cove, ele usou os mutantes Fabian Cortez e Polaris. Escondido nas cavernas acima do local, estava um dispositivo que Magneto sabia que iria restaurar seus poderes para níveis perigosos, que o fez atacar seus próprios filhos, Wanda e Pietro, para conseguir usar. Uma vez acessado esse potenciador genético, Magnus recuperou seus poderes sobre o espectro eletromagnético, mas as energias avassaladoras o deixaram assustadoramente psicótico e maníaco. Em seguida, o vilão se encontrou com milhares de mutantes e tentou formar um exército dessa massa de indivíduos dispostos a segui-lo e descontentes com suas condições de vida. Em resposta, Jean Grey
formou uma equipe provisória de X-Men que quase não foi capaz de detê-lo. Wolverine novamente desferiu um golpe crítico em Magneto, supostamente quebrando sua espinha. O vilão, em recuperação e em uma cadeira de rodas, foi atendido pela mutante Polaris, que sempre teve uma fixação em ser sua filha. Ela rouba o que acreditava ser uma amostra do tecido de Magneto e o combina geneticamente com uma amostra de seu próprio tecido, descobrindo que supostamente era a filha biológica dele. Nesse período, quando novas e poderosas sentinelas atacaram Genosha, Magnus ainda estava inábil e gravemente ferido, a tal ponto que ele não conseguia usar seus poderes de maneira eficaz. Diante da sua incapacidade, imaginava-se que ele havia sido morto no ataque. Nesse período, o enigmático Zorn se passou por Magneto e matou 5.000 humanos em Nova York, além de matar a X-Men Jean Grey, sendo posteriormente morto pelo Wolverine. Após a suposta morte de Magneto, uma equipe de X-Men que estavam procurando nos escombros encontraram o que aparentemente era uma gravação das suas últimas palavras. Quando foram divulgadas, ideias de supremacia mutante atribuídas a ele tornaram-se difundidas nas comunidades da espécie, com alguns o considerando um mártir da causa. Camisetas e cartazes com o rosto do vilão e a frase "Magneto estava certo" tornaram-se itens populares, mesmo entre certos estudantes do Instituto Xavier. Magneto gradualmente encontra o caminho para fora dos escombros e de alguma forma sobreviveu até ter sido aparentemente contactado por Xavier. Porém, o personagem não tinha nenhuma memória do que havia acontecido com ele, do momento em que as sentinelas o atacaram até o professor entrar em contato. Com o mundo novamente acreditando que Magneto estava morto, já que Wolverine havia decapitado um Magneto impostor, Xavier e Magnus decidiram trabalhar juntos na reconstrução de Genosha. Quando a Feiticeira Escarlate perdeu o controle e causou a queda dos Vingadores, Magneto a levou para ser tratada por Charles Xavier em Genosha, mas isso acabou gerando a Dinastia M, quando Wanda obliterou o gene mutante, transformando a grande maioria em humanos comuns. Com isso, Magneto perdeu seus poderes e só recuperou parte deles durante os eventos da revista Novos Vingadores número 20, quando um ser conhecido como Coletivo lhe devolveu as suas habilidades mutantes, revelando que ele era a reconstrução de Zorn, aquele que havia se passado por Magneto e a concentração de toda a energia mutante obliterada após o dia M. Em Uncanny X-Men número 500, um mutante chamado Autoevolucionário criou um uniforme para Magneto que simulava os seus poderes magnéticos. Contudo, os seus reais poderes só lhe foram devolvidos depois dos eventos da saga Vingadores vs X-Men. No final dessa edição, Magneto e Ciclope se unem, gerando uma rebelião e uma nova equipe de X-Men. Em 2014, durante a saga Eixo, Magneto descobriu que não era o pai biológico de Wanda e Pietro. Logo depois, com a saga Inumanos vs X-Men, Magneto recebeu a oferta do Capitão América, alterado pelo Cubo Cósmico, de receber uma nação inteira de mutantes em uma ilha americana. Magnus aceitou a proposta e, junto com Charles Xavier, tornou-se líder dos mutantes, fazendo de Krakoa, uma ilha viva localizada no Oceano Pacífico, um santuário seguro para todos de sua espécie, como é mostrado em Dinastia X de 2019.